Foi. Então, olá, meu quase boa tarde para vocês, né? Hoje, dentro daquilo que o mês nos traz a primavera, nos traz o Outubro Rosa, nos traz o Dia do Médico, nos traz muita coisa de um fim de ano que está chegando. E hoje eu tenho a felicidade, dentro da pauta que nós construímos por mês, ter convidado e ter Paulo Rangel, ter aceito aqui o nosso convite, né? É um profissional que eu conheço há muito tempo, né? E cada vez ampliando os seus conhecimentos, suas qualidades. Ele hoje trabalha muito também com seguro de vida. E no momento que a gente definiu uma pauta, vamos falar sobre seguro de vida, né? Eu disse, poxa vida, vou convidar Paulinho para que ele me ajude. Paulinho, obrigado por ter aceito o meu convite, né? Por favor, dê as boas-vindas aí para a gente poder começar a conversar. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Já mais uma vez agradeço, né, o convite. Convite não, a ordem de vir para cá, porque esse convite é uma ordem. Né? Eu acho muito bacana a gente ter a oportunidade de falar sobre seguro de vida, tá? Porque eu acredito que justamente essa segmentação, né, desse ramo é um seguro que atende muito a crescer aqui no Brasil, tá? E que tem uma importância também gigantesca, né, em relação aos demais produtos de seguro. Ok. Paulinho, a gente vai falar sobre seguro de vida individual e suas especificidades, saiu, né? Mas eu gostaria que nosso público, né, e a gente aqui na Lupus é muito preocupado com a questão da educação. E a educação sempre começa pela base, né? Portanto, eu queria que você desse essencialmente para a gente um conceito, né? Trabalhe esse conceito amplo de seguro de vida que a gente possa chegar depois no detalhe. Tá. De uma forma simples, na verdade, o seguro de vida é um seguro que visa reparar, né, indenizar aqueles entes ou beneficiários no qual o indivíduo que foi a óbito, né, independente da causa em si, né, ele consiga receber um valor para que seja mantido o seu cotidiano, né, de uma forma, acho assim, uma forma, na verdade, de confortar aquelas pessoas que ficaram, né? Agora, tem gente que confunde isso com investimento, né, Paulo? São duas coisas diferentes, né? Eu acho que investimentos são coisas distintas. O seguro de vida, na verdade, você consegue até garantir o seu patrimônio, aquelas pessoas, na verdade, os beneficiários que ficou, a esposa, o filho, etc., você consegue garantir o cotidiano, consegue garantir sua rotina, né? Porque vai deixar de receber aquela renda, né, mensal daquela pessoa que sempre contribuiu, né, dentro das despesas familiares. Então, aquilo você visa garantir o que você já tem, um patrimônio, né, garantir as despesas mensais, as despesas fixas, né, uma escola, uma faculdade, etc. Então, acredito que seja mais por essa linha. Investimento não, investimento é outro tipo de coisa, né? Eu acho que investimento você tem que... Agora, assim, o seguro de vida, eu acho que talvez seja a única alternativa que o cidadão, a partir do momento que ele fechou o contrato e começou a pagar, existe um valor a ser indenizado sem que haja acumulação do capital, correto? Perfeito, perfeito. Eu acho que você falando até essa questão do capital, como a gente até bateu um papo antes, essa parte do capital acho que está sendo muito interessante, né? A questão até da própria consultoria, né? Que a gente como fala, compor? Exatamente. Eu acho que o corretor, acho que a principal maneira, realmente o corretor é fundamental nesse caso, é entender o dia a dia, entender todos os compromissos, na verdade, que o indivíduo tem, né? E a partir desse momento, você saber como é composto a família, o que ele tem, quais são as despesas fixas, mensais, patrimônio, etc. Para que a partir disso, exato, por exemplo, a criança ou tem já um jovem está na faculdade, ou está na escola, quanto que ele precisa até se formar, quanto ele precisa, quantos anos tem, quanto tem uma média da mensalidade, etc. Então, a partir disso, você consegue mensurar o capital necessário para a contratação dessa pessoa. Então, vamos lá? Olha aí, gente. Tá? Você, corretor de seguros, você, cliente, tá? É preciso que haja uma confiança enorme nessa hora. Porque para que seja composto
tá? Uma definição de capital, tá? Seja para 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Tá? Vocês precisam conversar muito. Você, cliente, precisa entender qual a expectativa desta renda necessária, certo? Para a sustentação da família. Né? O tempo de escola, preservação de patrimônio, né, Paulinho? Eu acho que... eu acho que o principal é que a gente, assim, a gente tem um conceito, eu vou falar, não gosto de falar muito assim, porque o brasileiro em si, mas quando a gente começa a falar um pouco de seguro de vida a nível mundial, a gente encontra países que torna-se quase obrigatório você ter, né? Poxa, por exemplo, vou pegar um caso até pessoal, né? Minha irmã mora fora e vai ter um filho. Poxa, a primeira coisa que ela pensou em fazer quando descobriu que ela falou, vou fazer um seguro de vida. Porque ela já está pensando, na verdade, numa criança que virá e que, se caso acontecer alguma coisa com ela, o que vai acontecer? Né? Quem é que vai poder? Vai deixar tudo a cargo do pai? Então, eu acho que essa importância, a gente dá muita importância aos nossos bens materiais, né? A gente dá E de quem é que a gente gosta mais? Por exemplo, faz seguro do carro, faz seguro do apartamento, faz seguro daquilo outro, e esquece do principal que é a nossa vida, né? E quanto importante é a nossa vida para os demais, porque assim, infelizmente nenhum seguro traz o ente querido de volta. Não traz, né? Não traz, ainda não. Mas nenhum seguro traz, mas pelo menos deixa, acho que a dívida também, tudo aquilo, né, que ele deixa de dívida também. Mas uma coisa, né, a gente falou sobre a questão da morte, né, mas existe também as situações da morte natural, né, eu queria que você explicasse, porque tem a questão da morte decorrente de acidentes pessoais e tem também a questão da remuneração se houver uma invalidez, né? Isso aí. Explica isso, por favor. Bom, na verdade, o seguro de vida, eu acho assim, é um ramo muito completo, tá? Não nem falo complexo, mas completo. Primeiro porque você tem as duas coberturas básicas, que é a morte, né, que o nome já diz, tem a abrangência, é simples, mas tem uma abrangência muito grande, que ela cobre qualquer tipo de morte, né, seja por um acidente, ou seja por uma doença, etc. E a gente tem uma morte acidental, né, que é acidentes pessoais, que aí isso na verdade vai ser decorrente de algum acidente. Então ele normalmente sempre tem um prêmio, né, um prêmio, para quem não sabe, é um preço um pouco mais baixo, né, ele é um pouco mais acessível e vai ter esse direcionamento somente do acidente. E aí você pensa comigo, então teve um falecimento, né, tem a morte em si, bom, mas caso aconteça algum problema e a pessoa na verdade venha ficar, tem algum tipo de invalidez, então hoje você encontra no mercado produtos com invalidez por acidente ou por doença, né, que são os dois tipos que podem trazer e impedir a pessoa de exercer sua função, seu trabalho, né, e automaticamente a pessoa não vai ter como garantir sua renda. Tá? Paulo, tem a morte, tem invalidez, aí você vê, bom, tem esses dois casos, não foram, o que acontece? Um afastamento. Então, hoje... Então, se o cara perder um braço ao invés de ir a óbito, ele pode receber indenização por causa da perda deste braço? Isso aí, na verdade, seria uma invalidez, né? Então, hoje existe um certo valor que na verdade vai ser por membro. O nome da tabela é horrível, né? O nome vulgar, gente, né? Que o pessoal utiliza. No nosso ramo a gente tem uma tabela, imagine, é da 20, né? Como o nome bonito poderia ser o isso da mesmo. 20, né? É um corpo humano, né? Que usa muito o código de da 20, onde se divide essa tabela em termos técnicos, ela chama de tabela de açougueiro. E que a gente não fala nem só sobre a perda, mas também a perda da funcionalidade, né? Por exemplo, perder o movimento. Ou função. Exatamente, né? Perdeu o membro, perdeu a função, não consegue mais mexer, então a gente infelizmente tem que colocar no seguro, né? Porque é um contrato, isso é um contrato, então você tem que contratualizar, então você tem que na verdade especificar qual é o membro e qual o percentual que equivale da cobertura básica que você contratou. Então, digamos, você contratou, sei lá, 100 mil, né, de capital básico para a morte e você botou a invalidez. Então, se for, por exemplo, a falange do dedo, que é o mínimo, vai ser 20%, 30%. Então, se você tiver aquela invalidez e perder aquele movimento, você vai ter os 30 mil, né, que você contratou. Bom, então, para quem tem esse período básico, certo? Me diz uma coisa, como é que se divide entre... eu quero contratar, isso é o quê? Isso eu vou ter que contratar individualmente ou coletivamente ou não? Perfeito. Como é que faz isso? Bom, hoje basicamente é separado dessa forma, né? O coletivo e o individual. O coletivo você pode ter pode ser pela empresa, pode ser por um dissídio coletivo, pode ser até uma contratação individual, mas a partir de um grupo, né? Por exemplo, um médico, né? Existe um grupo, foi feita uma aposta de grupo de médicos específicos da Bahia ou de uma entidade que representa.
cada médico pode aderir, né? Então ali é uma forma coletiva de contratação. Agora existe o individual. O individual, o nome já diz, o próprio indivíduo fecha e ele vai ter aquela cobertura específica sobre a pólice dele, tá? E até, uma coisa importante, falando sobre essa parte de médico, etc., a gente, quando tem essa questão da morte, da invalidez, a gente também tem um afastamento, tá? Que o afastamento é quando, na verdade, a pessoa teve um problema e durante um certo período ele faz o tratamento e logo depois já retorna às atividades. E o afastamento aí, no caso, seria transitório? Exatamente. Não é coisa definitiva. Se tornou definitivo, é uma invalidez. Mas se for uma coisa temporária, é um afastamento. E existe, hoje você contrata coberturas adicionais nesses seguros, que você pode garantir até 1 ano, né, de afastamento para esse tipo. Pode ser ou por acidente, ou por doença, etc. Legal. Então, olha só, gente. Nós estamos aqui entendendo que existem a contratação do seguro de vida, tanto coletivo como individual. E a gente, lógico, que abriu aqui a nossa conversa dizendo que a gente ia chegar nesta pauta, né? E essa pauta teve origem em que inspiração? Na questão deste mês, do Outubro Rosa, onde a gente tem aqui discussões sobre a questão da mulher, né? E também tem no dia 18 de outubro, né, o Dia do Médico. Então, eu e Paulo agora vamos, né, dentro desse mundo, tentar tratar com vocês aqui um pouco de como é que funciona, né, as alternativas de seguro de vida, ou seja, que produtos de mercado, não de segurador em si, mas na questão conceitual sobre aquilo que possa estar disponível para os profissionais do segmento médico e para as mulheres. Ok? Paulinho, vamos lá, né? Vamos escolher aqui. Vamos falar... Quer primeiro? Primeiro as mulheres. Elas merecem, né? As mulheres. A esposa em casa está gostando. Senão minha mãe briga comigo também. Então tá certo. É o seguinte, na verdade, hoje até a segmentação, eu acho muito bacana, né, das seguradoras. Sempre buscam certos nichos para poder estar trabalhando, trazendo produtos específicos, né? Por exemplo, hoje existem seguros para mulheres, né, que são seguros que trazem coberturas específicas, né? Câncer de mama, câncer do ovário, de útero. E na mulher ela recebe até em vida. Pô, interessante. Então como é que isso funciona? Recebe em vida? Recebe em vida, exatamente. Ela contrata, né, tem um produtinho já formatado, ela vai escolher o capital que ela quer, tá? O capital, me perdoe, é o valor da indenização a ser recebido, tá? Capital, gente, é que a gente fala muito no segurança, vamos né? explicar o capital aí, pessoal, capital, na verdade, é o valor da indenização que a pessoa contrata. 50 mil, 50 mil, 100 esse é o mil. capital, tá? Exatamente. E dentro dessa cobertura, né, desse produtinho já formatado, desse combo, né, que a gente chama esse combo formatado, existem produtos, na verdade, direcionados para mulheres que aí dão essa cobertura, que na verdade são específicos, né, para que trazem cobertura para o câncer de mama, ovário e útero, tá? Então, durante a vida, após o diagnóstico realmente do câncer, essa segurada procura a seguradora e solicita a sua... Eu faço seguro de vida, ela faz seguro para a mulher, né, para a vida dela, e ela contrata um subproduto sobre mama, é assim? Perfeito. Em algumas seguradoras já existe um combo formado. Quando você compra um produto, você vai contratar, você vai dizer qual capital que você quer e automaticamente já está embutido lá o valor dessa cobertura adicional, né? Mas pode ser que existam outras seguradoras que trabalham de uma forma que você contrata um produto básico, cobertura básica, que é o seguro de vida, que é a morte ou a morte acidental, né? E dentro você insira, olha, quero cobertura mulher, que é a cobertura, né, que vai em cada diagnóstico de câncer, desses 3 tipos de câncer, você vai ter uma indenização específica. Normalmente não é a totalidade, mas cada um tem o seu percentual, 40% em média, né? Que a pessoa, se ela contratou 100, em vida ainda, ela pode requisitar os outros 40. E ainda vai ter os outros 60, né? Porque você não perde. Só porque o DEF está na entrada, ela pode também. Mas então, eu imagino hoje pessoas curiosas com essa questão do Outubro Rosa e que estão ouvindo do Paulo essas questões focadas na questão da vida, em que há a questão do câncer e da questão do ovário, mama. Então, como é que alguém que descobriu, foi fazer o exame e ela tem seguro de vida, como é que ela procede? Ela procura o corretor, ela procura a seguradora? Como é que ela vai fazer para chegar a receber essa indenização? Perfeito. Na verdade, acho que todos os canais isso aí estão abertos. Eu acho que primeiro o corretor,
porque ele é um generalista, né? Ele é responsa, ele não conhece só uma coisa específica de uma seguradora. Na verdade, ele conhece, ele estudou, né? Estudou professor aí, né? Ele conhece, na verdade, o procedimento legal para dar entrada nas indenizações, né? Então, eu acredito que sempre o corretor é uma opção, mas fora isso, toda seguradora também tem o seu canal de atendimento, né? Que normalmente é via call center, ou e-mail, ou pelo site, né? Então lá normalmente tem um formuláriozinho, normalmente, que deve ser preenchido. Lá sempre vão constar os documentos necessários, basicamente, né? Tem que ser os dados da pessoa e tal, e também do relatório médico, né? Que comprove que existe aquele problema, né? Então anexa isso, entrega na seguradora, normalmente o prazo legal são 30 dias para retorno, né? Caso já esteja tudo beleza, 30 dias recebe, se não, normalmente a seguradora manda um documento, solicitando documentos complementares, né? Ela anexa mais uma vez ao processo e aí segue mais 30 dias para nós. Agora, ela vai receber esse capital, mas ela continua a ter o seguro de vida? Sim, durante até o término da vigência, sim. Porque aí depois vai ser uma nova renovação. Mas ela consegue renovar? Ela vai continuar com o seguro? Aí depende da seguradora. Depende muito da seguradora. Porque em alguns casos você consegue renovar. Só não vai ter cobertura para a mesma patologia. Já foi pago. Exatamente. Vocês entenderam, gente? Mas a outra, digamos, você contratou 100 mil. Ela já recebeu 40. Então fica os outros 60. Tá? Okay. Até porque, se esse caso se agravar, infelizmente ela vier a óbito, ela vai ter ainda mais a receber. A receber. Exatamente. Gente, vocês estão entendendo a importância disso? Né? O quanto isso é importante, o quanto isso é vital, tá? O quanto você tem que ter o seguro de vida. Sim. Né? E aí, vamos aproveitar aí, gente. Tem pergunta pra gente? Tem. Patrícia Jacobuski já veio aqui, já participou. Oi, Paty. Falou que legal ver dois profissionais estão capacitados juntos. E está perguntando, o seguro de vida resgatável é indicado para quais tipos de consumidores? Bacana, bacana. Hoje, na verdade, o seguro de vida resgatável, eu não falo nem sobre qual consumidor, tá? Porque eu acredito acho que todo mundo deveria ter esse seguro de vida, né? Acho que o bacana, o atrativo do seguro de vida resgatável são as opções, né? Ele pode resgatar parte daquele valor, né? Caso não tenha nenhum sinistro, durante um período específico ele pode solicitar o resgate. Vou pedir uma parte aí. Explica aí o que é um seguro de vida resgatável, vai. Bom, o seguro de vida resgatável, até acho que o nome do seguro é sempre bacana porque já diz quase tudo, né? Quase. Mas o seguro de vida resgatável é um seguro de vida no qual, caso a pessoa não tenha nenhuma, eu vou falar sinistro, o termo técnico é sinistro, mas não deu nenhuma ocorrência, não teve nenhuma utilização, né, durante aquele período que ele contratou. E normalmente, né, no mercado tem duas opções. Ou ele resgata parte daquele valor, tá, que ele pagou durante esse período, ou ele pode postergar isso até, hoje você encontra até 100 anos, a partir de 80 anos, se ele não pegou, você pode resgatar parte do valor, ou você pode ter o seguro de vida até os 100 anos. Né? Então, são essas duas opções que você encontra hoje no mercado resgatável. Existe uma discussão, na verdade, para... aqui ainda, me perdoe, não estou muito atualizado, mas existe uma grande discussão para formatar um produto específico, né? Hoje a gente conversa muito sobre Universal Life. Então não tem uma ideia, uma idade, certo, mais recomendável para o seguro de vida resgatável? Não, eu falo assim, eu acho que quanto antes a pessoa ter um seguro de vida é importante. Primeiro, que se caso aconteça alguma coisa, antes ela pensar no resgate, ela vai estar resguardada, a família vai estar também respaldada, vai ter uma indenização a receber, vai ter um conforto a mais, né? Então eu acho que muito mais por ter uma opção depois de resgate, ou de você poder prorrogar isso, colocar, né, mais à frente. Eu acho que muitas vezes isso vai depender de acordo, pode ser até pela categoria, a gente vai falar de médico aqui. Vamos aproveitar. Médico você pode fazer um resgatável, mas eu acredito que, por exemplo, coberturas para eles mais importantes são essas de afastamento. Porque hoje os médicos, grande parte deles... Eu vou desafiar você no seguinte, para chegar no médico, o conceito que você me trouxe na prévia, gente, a prévia é um barato aqui, ela vai em entrevista. E aí você fala um pouquinho
do profissional liberal para depois chegar no médico, né? Então, acho que... Sim. É isso. Então, eu acho que para um profissional liberal, você fala, o que é melhor para um profissional liberal? Eu acho interessante ele sempre ter um seguro de vida, né? Óbvio, né? Porque, poxa, ele provavelmente também vai ajudar na renda familiar. Mas também, no caso de um afastamento. Eu acho que um produto que ele tem que ter é um seguro de renda. É o que chama de DIT? Tem DIT, tem Serite, tem HIT, tem uma série de seguradoras. HIT. Na verdade, são seguros para uma incapacidade temporária, né? Então é um seguro que, na verdade, eu até gosto de chamar muitas vezes de seguro de renda, né? Uma garantia de renda, porque o objetivo dele é garantir justamente a renda daquele indivíduo durante um determinado período de afastamento. Você entendeu aí, gente? Então, eu acho que esse daí é crucial para qualquer tipo de autônomo, não só o médico, né? Mas eu falo muitas vezes o médico, o advogado, que essas são profissões no qual hoje, cada vez mais, eles trabalham para si mesmos, né? Então, eles não... Uma pessoa que é um CLT, né? Não sei, independente do valor, né, do salário dessa pessoa, mas quando ele é CLT, ele não tem um amparo do INSS. O amparo é bom? Não vamos discutir aqui. Mas assim, ele vai ter ainda um amparo financeiro, dependendo de quanto você for. Exatamente. Agora, o profissional liberal não. Então ele pode trabalhar, ganhar 5 mil por mês ou 50 mil por mês. Ele parou, ele vai deixar de receber. Então, por isso que eu acho que esse seguro, para o profissional liberal, é indispensável. Eu nem vou falar, na verdade, que é indispensável. Porque é aquilo ali que vai ganhar. E eu aprendi até com outro grande corretor também, amigo meu, que ele vende muito bem. Ele fala, gente, eu acho que esse seguro, assim como a previdência, você tem que sempre ter. Então, muitas vezes você pode ter uma renda de 20 mil reais por mês, mas quanto é que você gasta? Qual a sua despesa fixa mensal? 10 mil reais. Tá, então faz um seguro, pelo menos desses 10 mil, para que qualquer problema que você venha a ter, você não precise se desfazer de algum bem ou de algum investimento que você tenha, né? Eu falo hoje porque, assim, o perfil, né, nosso brasileiro é de endividamento, né? Você vai comprar um apartamento, você normalmente, um imóvel, você não junta. Eu até fico brincando, falo, minha mãe é uma coisa à parte, que ela junta e compra, né? Não é o meu caso, né? Não é o meu caso. Mas normalmente a pessoa vai lá, se vai comprar um carro, divide em X vezes. Então, assim, 3 vezes ele devendo, automaticamente ele perde. Mas meu apartamento, meu imóvel já é quitado e tal. Mas se você dever o condomínio, 3 meses você também vai embora. Agora, Paulinho, a gente conversando aqui sobre isso, e você falando sobre a questão do plano liberal, a gente está falando sobre a questão do Outubro Rosa, a questão do médico. E aí eu fiquei perguntando aqui, por que médico faz mais seguro de vida do que o cidadão comum? Olha, eu acho que são 2 fatores bem importantes. O primeiro, eu acho que ele vivencia, né? Todo mundo, quando sempre não está bem, procura um médico, né? Seria a sua saúde. Então, acho que ele, por vivenciar isso, entender dos casos e os riscos, né? De estar vivo, né? Que basta estar vivo para qualquer coisa acontecer, né? E também acredito também no poder aquisitivo, né? O médico também tem um bom poder aquisitivo e eu acho que ele, por conhecer os riscos, ele quer também se resguardar, né? Falar, é melhor ter um seguro desse, eu entendo, eu vejo muitos casos durante o dia, então é melhor ter esse tipo de seguro. E também, né, acho que, desculpa até um terceiro aí, fica à vontade. É a questão também de ser normalmente um profissional liberal, ele presta muito serviço, né? Ele atende aqui no hospital, atende o outro, normalmente ele é um contrato PJ, né? A pessoa jurídica que ele tem com essas entidades, com essas empresas. E aí é o seguinte, ele ganha por contrato, né? Hoje em dia, sabe muito bem que até a relação de funcionário, hoje, principalmente com os médicos nos hospitais, são bem difíceis de acontecer, né? Normalmente são prestadores de serviço, e ele tem que ter a PJ dele lá para faturar. Exatamente, até por questão de carga tributária é melhor, mais vantajoso para os dois, né? Para os dois. Então, se ele não... houve um problema, um acidente, uma coisa que ele ficou afastado durante o período, poxa, o hospital, você não vem não? Então já chama outro para o lugar, porque tem que garantir o atendimento dentro do hospital. Okay. Então é importante, muito importante, principalmente para essa categoria, ter esse seguro. Agora, assim, pensando de novo nessa questão do tuberculose, na questão do médico, dentro da especificidade de produtos de vida individual, teria alguma coisa que você acha especialmente a se destacar de produto, seja para médico ou para a mulher no Outubro Rosa? Sim. Na mulher, esse produto que tem um foco
né, foco específico em mulher, em patologias, né, problemas recorrentes na mulher. Né? Eu acho bem interessante, não só nesse mês, mas no ano inteiro, no ano inteiro, né, que eu acho bem bacana, assim, a cobertura. Normalmente sempre tem uma assistência, uma coisinha embutida nesses produtos, também é bem bacana. Tipo, por exemplo, a gente muitas vezes teve um problema no vidro de casa, um encanador, alguma coisa, e se você vê no seguro de vida, normalmente tem uma das assistências em que você não paga, poxa, R$2 por mês, R$3 por mês. Se você chamar um encanador, vai dar, sei lá, R$100. Então, só aquele valor, basicamente, você já pagou até, digamos, até essa mensalidade, né, do seu seguro de vida, e assistência, poxa, seria um ano de assistência esse valor que você contratou essa pessoa. Então, eu acho que o contexto hoje, o seguro de vida termina sendo um seguro, hoje termina sendo um dos mais completos dentre os ramos, né, que você tem hoje no mercado. Por conta disso, você consegue se proteger, protege muitas vezes a família, que existem hoje coberturas que você pode estender para um cônjuge, para um filho, ou para outros entes, né? E essas assistências que também trazem um conforto no seu dia a dia, né? Que eu acho que isso aí termina sendo bem interessante. Ok. Eu acho que a gente tem hoje uma oportunidade muito rica, né? E você veja que quando a gente trabalha a questão do Outubro Rosa, a questão do médico, na verdade são motes para algo que é genérico, né? É genérico para o cidadão, para o homem, para a mulher, para todas as pessoas, né? Para os médicos, para todos os profissionais liberais, né? Agora, a riqueza deste mês, né? Eu fiz uma visita a uma clínica, né? Visitando uma grande amiga essa semana, fiquei entusiasmado com o trabalho que eles fazem lá, né? E aí eu fiquei assim, né? Eu ganhei aqui, cadê? Já está no meu bolso aqui, ó. Ó, gente, aqui, ó, que lindo, né? Preciso até colocar, esqueci de colocar aqui, tá vendo? Tá? Ou seja, a oportunidade que temos esse mês de trabalhar com incentivar as pessoas, né, na questão da prevenção, na questão do diagnóstico e na questão do tratamento. Né? E olha só, gente, o dia do médico é nesse mesmo mês, se não é por acaso, de tudo. Né? E aqui, já finalizando a nossa live de hoje, né, e agradecendo a Paulo por tudo. Tem mais pergunta? Oba, hoje tá bom. Trazer você mais vezes. Você tá de volta. E aí, quem é que tá perguntando pra gente? Lúcio Moliterno tá perguntando se produtos com cobertura para câncer pode ser resgatável. Bom, tá. Sempre quando eu faço essas perguntas, fica um pouco complicado para eu responder, porque isso depende muito da seguradora, tá? Em alguns casos, pelo menos que eu vi, não. Existe um produto de renda resgatável, né? Que basicamente na verdade são as coberturas básicas, né? Do morte, por exemplo, né? Então, normalmente nesses produtos. Agora, pode existir numa seguradora que você consiga embutir, por exemplo, que a gente pode ver doenças graves, doenças congênitas, né? Que são outros tipos de cobertura que você embute, né? Como eu disse. Hoje no mercado você tem duas coberturas básicas. Um que é o morte acidental e o outro que é o morte, simplesmente morte. Tá? E abaixo disso existem as coberturas complementares ou acessórias que você contrata. Um desses casos pode ter ou doenças graves ou doenças congênitas que dá esse tipo de cobertura. Agora, isso vai variar de seguradora para seguradora. Tá? Não existe um modelo pronto que tenha isso e tenha aquilo. Na verdade, eu acho interessante sempre, se você for corretor, buscar algumas seguradoras. Se for um cliente, busca um corretor que normalmente ele sabe justamente esses detalhes de cada seguradora. Quem é que cobre aquilo, quem tem a cobertura básica que cobre isso, cobre aquilo. Então acho interessante sempre procurar um profissional que entenda, tá? Ok, então, e aí, Júlia, já posso encerrar mesmo? Já acabou? Ainda não. Opa. Primeiro você dá um tchau, depois eu encerro. Não, já vai dar tchau. Você vai depois eu. Pensei pra mim que era uma hora aí de... Não, mas bacana. Primeiro agradecer você, Gelas, pelo convite. Que, assim, eu acho que bem bacana, né? Falar um pouquinho mais sobre esse tipo de seguro, mostrar a importância do seguro de vida, principalmente no contexto familiar, né? Assim, poxa, termina sendo indispensável e principalmente pela cultura. Muitas vezes você paga você paga por mês ou você paga durante um ano um seguro de vida, não chega nem perto muitas vezes do que você paga no seu seguro do carro, né? E, poxa, a importância, não vou nem repetir aqui, né? A importância hoje de você manter, de você deixar, na verdade,
um conforto a mais. Eu não vou falar, né? A gente não traz ninguém de volta, né? Mas eu acho que pelo menos a dívida ou as despesas a gente não deixa. A gente deixa justamente o conforto e eu acho uma reserva. Traz um pouquinho mais, né, de conforto, porque realmente é muito ruim perder, né? É muito ruim. A perda em si é irreparável, mas pelo menos com o seguro de vida torna um pouco mais confortável. Tá? Ok. Bom, gente, chegando aqui ao nosso final, sempre lembrando, né, de que nós temos a oportunidade não aqui para esgotar o assunto, é para despertar sobre o assunto, para incentivar a reflexão, para que você pense, poxa, por que todo mundo faz seguro de automóvel e pouca gente faz seguro de carro? Ou de vida, entendeu? Então, a importância que a gente precisa se educar para entender, né, de que não é simplesmente uma ação comercial, é a preocupação com o seu semelhante e com você mesmo. Você precisa fazer algo por você. E quando você pensa em seguro de vida, você está fazendo algo por você. Né? E seguindo, trazendo para vocês que a Anubis estará aqui durante todo esse mês com discussões acerca desse assunto, né? Com discussões sobre prevenção, né? sobre discussões que envolvem o mundo da educação para que o cliente possa comprar melhor, para que o corretor possa vender melhor, e para isso ele precisa entender e ser uma pessoa que esteja para servir. Portanto, né, hashtag Anubis, a corretora do futuro, né, para ajudar você, hashtag a fortalecer escolhas e hashtag educação sempre. É isso que a Anubis se propõe. E muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Pela nossa. Que é isso, fica aí. Valeu, Obrigado. gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu.